esperança. E Jesus faz exatamente isso com a vida humana, no período em que passou na terra e até os dias de hoje, porque o nosso Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e ele é eternamente. Ele não mudará, ele nunca mudou e vai continuar sendo o que ele sempre foi. Então, aqui quando nós lemos o texto, nós contrastamos que existem duas histórias distintas em um mesmo capítulo, em um mesmo texto, que é a filha de Jairo, a história da filha de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue. Quando nós observamos o texto e nós olhamos o contexto, nós percebemos que Jesus estava em um momento de grande alvoroço. As pessoas estavam querendo ver os milagres que Jesus fazia. A fama de Jesus já tinha se espalhado por onde ele passava. E muitas pessoas caminhavam com Jesus, ouviam até as suas palavras, mas só estavam com ele por causa dos seus milagres. E Jesus, observando que aquela multidão que o cercava, Jesus continua andando e ele chega em um determinado ponto em que aparece a ele um dos principais homens da sinagoga, como a Bíblia nos descreve. Eu imagino, conjecturo eu, Jairo chegando de maneira desesperada a Jesus e tentando ultrapassar essa multidão, dizendo: Jesus, 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 me ajude, porque a minha filha está quase a padecer. Mas se tão somente você colocar as mãos, lhe impor as mãos, ela vai ser curada. A esperança de Jairo não era mais os médicos que o dinheiro dele poderia pagar para consultar a sua filha. A esperança de Jairo não era mais o formalismo dos sacerdotes e de alguma coisa que havia no judaísmo. A esperança de Jairo para a vida da sua filha, para a restauração da saúde física da sua filha, era tão somente as mãos de Jesus. Ele olha para o cenário. As pessoas deveriam estar olhando para o cenário da vida de Jairo, um homem de extrema importância, um homem respeitado em sua sociedade, um homem que havia poder e influência nele, e ele chega e se prostra aos pés de Jesus, pedindo que Jesus vá salvar a sua filha. Quando nós observamos isso, nós vemos que ele observou o cenário. Jairo pode ter dito: não há mais possibilidades de melhorar, segundo a medicina. Não há mais como fazer algo. Não havia mais meios, não havia mais possibilidades de aquela menina voltar a melhorar. Ela já estava padecendo, ela já estava morrendo. E Jesus poderia ter rejeitado a ajuda a Jairo. Jesus poderia ter rejeitado, poderia ter dito: eu não vou. Mas Jesus, ele vai até, ele caminha com Jairo e ia até o caminho da casa de Jairo, realizar um milagre, mostrar ao mundo o poder de Deus, criar testemunhos vivos do poder e da eficácia que há no nome de Jesus. Aleluia! Mas no meio do caminho acontece um contraste que eu falava, que é uma mulher que era marginalizada pela sua sociedade. Uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade que era um fluxo de sangue contínuo, um fluxo de sangue que não cessava, e que ali a Bíblia vem a nos contar que aquela mulher não era uma mulher sem nada. Ela era uma mulher que veio a ficar sem nada. Ela era uma mulher excluída de sua sociedade, ela era uma mulher que havia perdido os seus bens, ela era uma mulher que havia perdido talvez a sua família, o convívio familiar e até o prazer que havia em ir ao templo e adorar. Era uma pessoa em que um problema de saúde havia lhe tirado tudo o que havia em sua vida. E há 12 anos ela padecia dessas enfermidades. E ela até tentou fazer alguns tratamentos, mas a palavra de Deus vem a nos dizer que ela não melhorou. Pelo contrário, ela piorou com os tratamentos. E uma vida como essa, uma vida marginalizada, uma vida talvez excluída, no vale dos esquecidos, como eu costumo dizer, se lembrou, ouviu e surgiu no coração daquela mulher o sentimento de esperança. A esperança da vida daquela mulher não era mais a medicina, não era mais nada que pudesse haver no mundo, mas era o sublime nome de Jesus. E a fé que aquela mulher tem é tão grande que ela diz assim: eu não preciso nem tocar em Jesus. Se eu tocar em suas vestes, eu serei curado.
Oh, glória a Deus, aleluia. Que tamanha fé contagia o coração daquela Ah, mulher. Jesus, nossa fé fosse tão E ela rompe as barreiras que haviam entre ela. né?